Oi, eu sou o Leonardo, cursando informática do segundo TIB. E hoje eu venho aqui falar, mais sobre os povos pré-colombianos. Como eu falei, eu vou estar falando dos povos pré-colombianos. Antes que eles viviam no continente americano, antes da chegada do Cristóvão Colombo, que foi em 1492. Vou estar aqui falando dos maias, que eles eram civilização de cidades e estados, que que eles mesmos com o título de imperador, eles não eram unificados, não chegaram a formar um império unificado, e a produção deles era baseada no comércio de batata, milho, na domesticação de perus, abelhas e entre outros. Semente de cacau também era troca como moeda. Então, eles também eram politeístas. Os maias também acreditavam que o Tepeu e o Kulkurian criaram os homens do milho. Na época era tipo um termo bem usado aí, os homens do milho. Os povos maias também são muito conhecidos pelo seu desenvolvimento da matemática, da astronomia, e a arquitetura também deles era muito boa para a época, né? Como eles viveram muito tempo, em 1500 a.C., a arquitetura deles era muito avançada, a matemática também. Foram eles que criaram também o calendário de 365 dias. Então, eles eram muito avançados na matemática, na arquitetura, conseguindo até criar um calendário de 365 dias. E como também, agora eu vou falar como se deu o fim dos maias, que como eles não tiveram contato com os europeus, calcula-se no século 8 para o século 9 depois de Cristo, eles, por conta do tempo do clima, das mudanças climáticas e a escassez de recursos, levaram ele à extinção, no caso, um termo mais usado, causando também, por conta dessa falta de recursos, acaba causando a fome, perca de a saúde, fica com a imunidade baixa, levando eles assim à extinção. Tá falando agora dos astecas, que eles eram povos guerreiros que viveram de 1300 a.C. a 1521 d.C. Os astecas eram considerados povos conquistadores e guerreiros, sendo formados por cidades-estados. Então, tendo as mais fortes alianças, foram chamadas de Tenochtitlan, Texcoco e a Tlacopan. Os astecas tinham a organização social deles, que ela era hierarquizada, tendo então a nobreza no seu poder, no caso, os mais ricos no poder. Então, isso, querendo ou não, era muito ruim para quem não tinha tanto poder. A sua economia era baseada também no plantio do milho, na produção de batata, na produção de feijão e na produção de tabaco. Então, a maioria das rendas que eles poderiam tirar era em forma de produzir esses produtos que eu acabei de dizer. Eles também tinham bastante domínio do ouro, que era para a utilização de adornos. A escrita deles era pactográfica,
e sua religião era politeísta. Eles também tinham, era considerado na época, é um nome muito difícil que eu não consigo falar ele, que é muito grande, mas tem uma forma de falar diferente, que é o beija-flor, Deus do Sol e Guerreiro. E tem um outro nome também que é muito difícil de falar, que é Quetzal alguma coisa, que é a serpente de plumas, que é o deus da luz e da fertilidade, no caso. Acho que o nome, se eu não me engano, dessa serpente de plumas é Quetzalcoatl, alguma coisa assim. E eles tinham seu calendário, que era dividido em dois. Um era mitológico, que ele era de 260 dias, e tinha o calendário solar, que era de 360 dias. E chegava a um ponto que eles se encontravam a cada 52 anos, eles se encontravam a cada 52 anos. Esses dois calendários se encontravam matematicamente, estabelecendo assim, por conta desse calendário, um novo ciclo da sociedade. Também falando aqui sobre o fim. Agora eu vou estar falando aqui também sobre o fim, como se deu o fim dos astecas, que foi depois da conquista espanhola, que ocorreu pelo Hernán Cortés, fazendo com que os astecas foram extintos, morreram no caso. Agora eu vou estar falando dos povos incas, que eles viveram do século XIII até 1533 depois de Cristo. O maior império deles foram chamados de quatro direções. Foi chamado de Império de Quatro Direções. Que eles pegavam a grande parte da América do Sul e a maior parte da Cordilheira dos Andes. A sua sociedade era chamada de Tauan Intisui, que era, no caso, esse Império das Quatro Direções, que eu acabei de falar. Nome difícil, não sei se falei certo, mas é Tauan Intisui, tendo sua centralização do poder pelo imperador, que pra eles era considerado tipo um deus, a divindade era considerado o imperador, no caso, para os astecas. Sua produção, economia era baseada na produção de milho, batata, feijão e mandioca. Eles conseguiu tirar só isso deles, no caso. A renda deles vinham disso. Eles tinham muita dificuldade para produzir por conta das curvas de nível. Eles tinham que ficar construindo curvas de níveis para conseguir produzir esses alimentos. Por conta de ser morros, aí eles tinham que fazer curva de níveis para não acontecer da água descer e levar toda a produção. Eles domesticavam alpacas e lhamas para transporte de alimentos, desses alimentos. E eles não usavam moeda. Os astecas não tinham moeda, não tinham ouro, não tinha moeda de troca. A única coisa que eles tinham era as trocas. Aí eles faziam as trocas, tipo, trocavam entre eles ali produtos, alimentos e tal. A única forma de trabalho que tinha era a mita, que de 4 em 4 meses eram sorteados eram sorteadas famílias para fazer a realização do ofício. Eles eram povos politeístas e eles cultuavam o sol e a lua. Por conta desses cultos que eles tinham, eles acabavam sacrificando humanos,
oferendas e em busca de um novo ciclo de alguma coisa que eles estavam buscando ali na época, como se fosse pra dar sorte pra eles. Às vezes eu tô olhando aqui pra cima, mas é por conta por conta da câmera, tem hora que eu fico meio envergonhado, mas não tem nada aqui não, aqui é a parede. Tá mostrando aqui, ó. Aqui é a parede, mas não tem nada aí não. Talvez o senhor pense que eu esteja lendo, mas não, porque tem hora que eu olho aqui pra me lembrar das coisas, entendeu? O fim desses povos foi a sucessão do trono que foi aproveitada pela colonização espanhola, pelo explorador Francisco Pizarro, Francisco Pizarro. E sim, esse foi o fim dos Incas, que foi em 1533, quando aconteceu isso.